Vocês querem saber quais são as diferenças entre uma mulher empoderada e entre uma mulher que é totalmente narcisista? Se vocês quiserem saber sobre o tema, o que significa empoderamento, espere o sinal da vinheta. Narcisismo e empoderamento, a dualidade na mulher moderna. Hoje eu quero falar sobre esse tema, porque a mister saber que muitos conceitos estão totalmente misturados e até mesmo os valores, né, se tornam totalmente inversos. O porquê isso, né? Do que isso acontece hoje em dia. Interessante que o feminismo, né, ele começou com um propósito bom, mas com o tempo, na verdade, ele se deturpou, né? Ou seja, o que demonstra força na mulher não é o seu poder de conquista, mas se torna o seu poder de reivindicar algo, né? Ou seja, algo que se tenta mostrar como totalmente forte. E o interessante é que muitas mulheres transparecem isso de uma maneira totalmente peculiar. Por quê? Porque muitas mulheres são empoderadas externamente e vulneráveis internamente, ou seja, é um sinal totalmente de insegurança em querer estabelecer ao outro algo pelo grito, não pela capacidade intelectiva, não pelo convencimento e não pelo argumento, mas sim como algo imposto. Então a mulher, quando ela tenta impor algo, né, ou até mesmo um homem tenta impor algo pela força, é porque essa pessoa não tem argumento, né, e é totalmente vulnerável, né, internamente. Por quê? Porque há duas forças que se contrastam. Muitas vezes as pessoas tentam afirmar tipicamente aquilo que não é, mediante repetição, ou seja, como se fosse conquistar o outro pela repetição, e não pelo convencimento, e não pelo argumento, e não pelo trabalho, e não pela construção, apenas pela narrativa. Então, mulheres que são tipicamente empoderadas, na verdade, elas têm uma jornada de exploração. Como seria essa jornada de exploração? Elas conhecem as suas próprias limitações e trabalham as suas próprias limitações para poder se aperfeiçoar. Se elas não sabem de um respectivo assunto, elas estudam, elas pesquisam, elas não repetem jargões, em sim elas procuram totalmente convicções embasadas, né, em experiência de vida, embasada em leitura, embasada na realidade do dia a dia. Então, a mulher totalmente empoderada, né, ela pega esses desafios que acontecem na vida, na verdade, que vai de encontro até mesmo seus ideais, e elas sempre recapitulam, né, emolduram, na verdade, as suas opiniões aos fatos e realidade. Elas não gritam ao vento reclamando algum direito, elas conquistam, né? E, por exemplo, muitas pessoas que não eram consideradas na época, né, vamos dizer assim, capazes de ter o seu lugar ao sol, muitas vezes mostraram sim que eram capazes, mas não mediante um jargão repetitivo, mas sim mediante a sua força intelectiva, né? Por exemplo, vemos como Marie Curie, a primeira mulher a receber o prêmio Nobel, né, em Química, ao descobrir os elementos químicos de rádio e polônio. Por exemplo, também vemos que é Donald Franklin, né,
Ela foi por exemplo, foi uma das descobridoras, na verdade, da hélice do DNA. Vemos outra também, Hedy Lamarr, né? Ela era uma atriz, na verdade, essa Hedy Lamarr, né? E ela foi uma das grandes contribuidoras, né? Acerca da própria invenção do aparelho que nós utilizamos hoje, que seria o Wi-Fi, né? E, por exemplo, também vemos como Liz Meitner, né? Foi a primeira mulher que fez a fissão do átomo, né? Em que Einstein elaborou a sua teoria E mc² mediante a influência mediante os estudos, viu, de Liz Meitner para dar cabo à sua obra. Ou seja, mulheres que eram tão capazes quanto homens. Homens e mulheres têm as suas diversificações e as suas limitações, mas ambos podem trabalhar a sua dificuldade para poder até mesmo se aprimorar. O interessante é que uma mulher totalmente empoderada também, ela tem uma aceitação da dualidade, né? Ou seja, ela tem o reconhecimento das suas fraquezas para o seu fortalecimento emocional. Pessoas fortes também têm suas carências emocionais. Pessoas fortes também têm as suas tristezas, as suas angústias, né? Seus sonhos frustrados, mas essas pessoas, elas lutam a favor dos seus sonhos, mostrando que são moralmente capazes, tá? Por exemplo, de mostrar que ela é tão inteligente quanto as outras. Inclusive, há mulheres que são muito mais inteligentes do que homens. Então, na verdade, quando vemos sobre o empoderamento feminino, nós podemos perceber que a mulher empoderada também é uma mulher vulnerável ao mesmo tempo. Assim também como o homem também poderoso também é vulnerável. Interessante que as pessoas não querem aceitar o seu lado, né, vamos dizer, negativo ou obscuro e trabalhar essas suas imperfeições. Mas na verdade, quando uma pessoa é narcisista, egoísta, exibicionista, elas não dão o braço a torcer. Essas pessoas apenas querem mostrar que são excelentes apenas pela narrativa. Não fazem nada para provar que elas são excelentes em algo, né? Elas sempre querem provar mediante o argumento de que são, mas não prova nada em favor da sua excelência. Mulheres que são totalmente empoderadas e elas sabem que são mulheres tipicamente inteligentes, são mulheres pacientes, sabem a hora de agir, têm a intuição feminina que a ajuda na maioria das vezes a lidar com certas situações, trabalhando no meio de homens e trabalhando principalmente no meio de mulheres, porque o campo entre as mulheres é muito competitivo. Mas as mulheres empoderadas são aquelas mulheres, na verdade, que sabem, tem uma espécie de narcisismo saudável, ou seja, elas são inteligentes, mas sabem que são inteligentes, mas não impõem, na verdade, nada pelo grito, mas sim pela sua perspicácia, pela sua, né, vamos dizer assim, peculiaridade, pela sua feminilidade e pela sua sensualidade, sem se tornar vulgar. Mulher inteligente ainda tem, por mais que sejam poucas. Mas isso, por exemplo, cabe a cada uma de vocês que estão vendo esse vídeo. E com certeza eu sei que cada pessoa que assiste os vídeos que eu estou postando sabe qual é o seu melhor e qual é o seu pior, e como elas podem utilizar o seu pior apenas como uma fonte de autoconhecimento. Tem uma frase de Jung que diz praticamente o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ou seja, quem olha para fora tenta impor o quê? Os seus ideais ao mundo. Então você vive constantemente frustrado. E que quando olha para dentro desperta, são pessoas que quando olham as adversidades da vida, ela vai usar essas adversidades ao seu favor.
Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que está fazendo esse canal crescer constantemente. E até a próxima.